E aí, preparado para mais um episódio? Então já deixa seu like, se inscreva aqui na Cron TV que eu te espero depois da vinheta. Está no ar, Segredos em Pauta. Gente, que alegria falar com vocês de novo. Nossa estreia semana passada foi um sucesso, hein? E é por isso que eu te convido a ativar o sininho para deixar sempre na agenda esse nosso encontro às segundas-feiras, 9 horas da noite, aqui na Cron TV. E se você ainda não conferiu o primeiro episódio, corre aqui no link da descrição que você vai conhecer a primeira parte da história do Carlos. É uma história de abdução que aconteceu em 1994, quando ele era criança. E tem mais! Se assim como o Carlos você quer enviar a sua história ou então dúvidas e sugestões para o programa, é muito simples. Basta você acessar @Segredos em Pauta no Insta e entrar em contato comigo. Nada disso seria possível sem a sua presença e sem o apoio da revista Alfa, que tem como editor-chefe o meu amigo Rafael Silva Pereira, que apresenta o programa Conteúdo Ufológico aqui na Cron TV. Estão todos convidados a conferir e estão todos convidados a acessar o site da revista Alfa, que está aparecendo aqui na tela. Lá vocês vão encontrar as edições da revista, todas as publicações que ela tem feito desde que foi criada. E olha, pessoal, é uma revista que tem feito a diferença na ufologia brasileira, tem trazido um olhar que abrange outras possibilidades que não são tão faladas, que dá voz a pesquisadores de diversos lugares do mundo. Recentemente ela teve até edição em inglês, então veja que o mundo todo está ligado que a ufologia pode ser construída coletivamente, pode ser construída de um jeito inovador e pode ser construída com credibilidade. Vale a pena conhecer. Valeu, Rafael e equipe, por essa parceria. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas que virão e você que está em casa pode aguardar porque vem muita coisa boa por aí. E chegou a hora de falar sobre o tema de hoje. Pessoal, vocês lembram que na semana passada o Carlos relatou a sua entrada na nave, o primeiro contato com os seres e o que estava acontecendo lá dentro? Pois é, agora a gente vai continuar descobrindo o que aconteceu lá dentro e quando a nave se despediu. Vamos lá? Dentro da nave o que eu vi foi isso, aquele painel cheio de luz, TV, né? Seria uma TV porque ela me mostrou coisas lá pelaquela tela, inclusive partes principais do mundo, como pirâmide do Egito, essas coisas. E naquele tempo nem na escola eu ia, eu não sabia ler e nem escrever. É uma coisa assim que aconteceu, assim, ela colocou o bracelete, tirou do braço esquerdo dela, colocou no meu braço esquerdo e abotoou aquele bracelete. E pediu que quando eu voltasse, ninguém podia ver aquele bracelete. Pediu para mim não mostrar, ou seja, ocultar aquele bracelete, e para que eu dormisse com aquele bracelete. Esse foi o efeito físico que aconteceu comigo, que eu dormi com aquele bracelete, de fato, depois da despedida, da saída daquele aparelho, entendeu? E depois que eu acordei aprendendo a ler. Olhava simplesmente numa caixa de papelão, de compra, alguma coisa que tinha ali, um saco de cimento, por exemplo, porque meu pai era pedreiro, e simplesmente eu começava a ler aquilo e entendia. Aprendi a ler e escrever a partir daí, sem professor, sem nada. Senti que a minha cabeça estava, é como se fosse um pouquinho maior, é como se tivesse crescido alguma coisa dentro ali da minha cabeça. Tinha aquela sensação, uma leve zonzura, vamos dizer assim. Naquela noite, antes disso acontecer, quando eu coloquei o bracelete, e enrolei um pano por cima para dizer que eu estava com problema no braço, ali no pulso, para esconder aquilo, eu dormi com aquilo. Naquela noite me deu uma espécie como se fosse febre, uma grande variação. E quando eu acordei só estava aquele pano, ali, e aquele bracelete simplesmente desapareceu. Ouvindo aí o relato do Carlos, você pode até estar se questionando se há outros casos de abdução em que aparece uma tela, em que aparece um objeto sendo mostrado ou até dado ao abduzido. E eu diria que algumas respostas estão em livros como Passaporte para a Amazônia, do professor Vallée, que é um ex-astrônomo francês, um dos maiores ufólogos da atualidade, na minha opinião, que hoje aos 81 anos
tem uma trajetória repleta de contribuições importantes para a nossa área. O professor Vallée tem uma visão que não é tão comum a respeito do tema, pois para ele os seres não são necessariamente de outros planetas, mas sim de outras dimensões da existência, o que deu origem à chamada hipótese interdimensional, o que vai ao encontro um pouco da ideia do multiverso, que também tem sido estudada por autores que se basearam, se inspiraram no trabalho do Vallée e que estão até hoje divulgando as suas ideias cada vez mais aprimoradas e com cada vez mais embasamento. Gosto muito do trabalho do professor Vallée, recomendo fortemente para todos que têm interesse em entender um pouco melhor as possibilidades sobre a existência humana e sobre a existência de seres alienígenas. E eu me recordo muito bem que em um dos casos relatados no livro Passaporte para a Magônia, que tem um catálogo repleto de casos que foram reportados ao FBI na época, a outras agências no século XX, tem um caso em que o agricultor nos Estados Unidos ele é contatado por um ser que afirma precisar de fertilizantes para uma plantação em Marte. Então, cada caso, dentro da sua individualidade, nos faz refletir, em primeiro lugar, sobre a origem dos seres e seus objetos e também sobre a real intenção por trás de cada discurso. É somente assim, passo a passo, caso a caso, que a gente vai conseguir ter um discernimento um pouco maior. E para isso a gente precisa estar embasado em boas leituras, em bons conhecimentos, como aqueles que o professor Vallée tem para nos mostrar. Agora o que eu posso dizer para você é nessa parte, né, que eu estou explicando para você como aconteceu, Renan, eu gostaria de deixar bem claro a você que foi assim, ó, eu não fui entregue no mesmo local. Eu fui pego num pomar ali, da onde tinha caquis, pé de marmelo, tinha parreiros de uva, mas aonde eu estava no local era pés de caquis, né? E era a época do fruto, isso que é importante, tinha fruto, né? Esse fruto não estava totalmente assim maduro, mas estava começando, isso eu lembro muito, e foi basicamente entre o mês de maio, não sei a data exatamente, mas eu sei que seria, acho que um mês de maio, ou um pouquinho para lá, ou um pouquinho antes. Esse pomar, ele era assim, tinha parte do pomar que ele dava fruta, e acho que foi plantado tipo por época diferente. Tinha outra parte dos caquis lá na frente que não tinha caquis, mas aonde eu estava ainda tinha caquis. Então, o pomar era grande, né? Então eu fui pego ali no pomar e fui pego por um dia e uma noite. Isso era às 6 horas, 5h30 para 6 horas da tarde. E fui entregue no outro dia em outro local, né? Que ficava acima ali da chácara, né? Da fazenda. Fiquei, me deixaram ali próximo de uma caixa d'água, né, que abastecia todas as outras casas vizinhas, além da própria fazenda. Ali onde tinha um trilho de gado, né, que passava ali naquele pasto, em cima, naquele morro, e por ali eu desci. Simplesmente voltei. Na despedida, ela me conduziu como qualquer pessoa conduz uma criança, pelo ombro ou pelo braço, né, me apoiando ali. Me levou até a direção da portinha, que ali naquele momento já estava aberta, né? Eu não vi o momento que abriu. E lembro o momento que fechou, quando eu entrei para dentro no início, eu lembro que fechou e nenhuma gretinha ficou, como se ali fosse liso e nada existisse, simplesmente isso. E lá dentro também foi aberto um compartimento do lado da parede, onde me deu um líquido para me tomar, e também como se fosse uma gavetinha, né? Uma pequena gaveta, me deu um copo metálico, de forma como se fosse um alumínio bem fininho, me deu um líquido para me tomar, tinha gosto de amora, era um líquido escuro, entendeu? Como se fosse uma Coca-Cola, né? Mas tinha um gostinho de amora, e aquilo matou a minha sede, que eu sentia sede, e como se ela adivinhasse meus pensamentos e me desse aquilo de beber. Eu sentia um pouco de agonia ali naquele momento, senti zonzura até mesmo a ponto de quase, aquela tontura de quase cair sobre o solo, né? Sobre ali aquela parte do assoalho, né, que vamos dizer assim, parte do solo daquele aparelho, que era também da mesma cor das paredes, né, das laterais, no caso.
Por dentro era mais escuro do que por fora. Por fora era mais brilhante, mais tipo um alumínio, mas por dentro era mais chumbo, né, mais apagado. Então é isso, esses são os detalhes. Que também essa gavetinha, né, do copo fechou e ali ficou liso, não ficou nem um sinalzinho, como se nada houvesse. Assim também como daquele compartimento que foi uma portinha do qual ela veio, né, essa moça veio pro meu lado assim que eu entrei e dei uma observada e foi logo em seguida. Também aquela portinha fechou, que o compartimento fechou e também não deixou nenhum sinal. Então isso é tudo que eu lembro. Fiquei consciente o tempo todo, não esqueço de nenhum detalhe. E aí eu fui deixado, ela me levou, me conduziu até a portinha, onde eu desci aquela escadinha, né? Novamente. E aí que eu me dei conta que tinha saído do lugar. Por mim, que aquilo fazia umas 3 horas que eu estava ali, né? Em contato com ela. Mas já tinha passado-se aquela noite e outro dia de manhã. Seriam entre umas 5h30 para 6 horas da manhã, o momento que eu fui entregue, que eu saí daquele aparelho. E quando eu saí, simplesmente ali estava os dois seres novamente fora, já esperando. Então eu não sei quando fui introduzido lá dentro, né? Quando eu fui conduzido, né? Aquele convite lá dentro, eu não sei se eles entraram por outro compartimento, porque eles não entraram comigo, entendeu? Eu entrei sozinho. Foi aonde eu tive um encontro com essa moça, conhecida como Iriá, que foi como ela me apresentou. O nome dela é Iriá, povo de Jaderiana, né? Falaram de onde vieram, entendeu? Muitas coisas, e pediram para mim anotar algumas coisas. E logo nos próximos dias foram instalando na minha cabeça, e aí eu comecei a fazer anotações. Eu não tinha um caderno na época, comecei a anotar em pedaços de papelão. Coisas importantes que eu não deveria esquecer jamais e nunca. E aprendi a ler e escrever. E talvez por essa necessidade de fazer anotações, eles me deram esse dom de ler e escrever. Só depois de quase 1 ano é que eu fui para a escola, onde não passei pelo pré. Já entrei no primeiro ano forte, né, que naquela época era assim. E foi aonde que exatamente eu tive ali né, o meu total contato ali, né, a minha experiência, né, nessa questão. Então eu fui entregue, né, me conduzido ali, e aqueles 2 seres estavam ali fora. Ela bateu continência, me despediu, né, e perguntou se eu tinha gostado daquilo, né, do que eu tinha visto, e eu disse que sim, né, por mim eu até ficaria mais ali. Não tive em momento nenhum medo. O medo meu foi quando aquela nave fechou, os tripézinhos, aquele suporte, entrou para dentro como se fosse como é que diz, a rodinha do avião, né, como se fosse um avião, entrasse para dentro e pronto. Aquele ficou liso que nenhum ovo, e deu um assovio, né, um tinido muito forte, e subiu como se fosse uma panela de pressão. Pegou mais ou menos média entre 30 a 50 metros de altura. Aquilo silenciou e de repente só deu um relâmpago, tipo um raio, de baixo para cima, aquela luz sumiu, vum. Galera, vocês devem perceber que ainda existe a ideia em sociedade de que todo caso de abdução envolve aqueles seres conhecidos como Greys, de pele acinzentada. Na verdade, essa ideia de que só há um tipo de ser que faz a abdução é uma ideia que precisa ser superada, e a minha postura como pesquisador é que, entendendo melhor a casuística e entendendo melhor como a fisionomia impacta nos contatos e como a fisionomia tem a ver com os comportamentos que são demonstrados, somente assim a gente vai estabelecer com organização, vai estabelecer com nitidez aquilo que pode ser comparado com outros casos, aquilo que pode ser comprovado como um acontecimento que de fato ocorreu e assim por diante. A organização, a coerência vai depender em muito da nossa abertura e da nossa capacidade de entender sem limitar, inclusive em nomenclaturas. O fato é que ao longo do tempo, algumas produções cinematográficas e até séries acabaram favorecendo uma visão única sobre a natureza do fenômeno UFO por parte da nossa sociedade. Mas como o meu papel aqui também é instigar o pensamento sobre todas as possibilidades, eu te pergunto, por que não pensar que a Jaderiana mencionada no contato do Carlos é uma dimensão paralela, conforme proposto por Valer? E é agradecendo ao Carlos, agradecendo a sua presença e agradecendo a Cron TV por esse espaço que eu me despeço por hoje. Qual parte mais te impressionou no relato dele? Deixa agora mesmo nos comentários que eu vou te responder.
Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!